Então, oficialmente, boa noite, turma. E hoje nós temos mais uma aula, e a nossa aula é sobre serviço público. Eu já havia conversado com vocês que Direito Administrativo 1, regime jurídico, a nossa ementa é uma ementa bem extensa, com uma carga de conteúdo bem pesada, ou seja, são conteúdos bem extensos mesmo. Serviço público, por exemplo, tem uma infinidade de informações, tem várias leis aí que regulamentam o serviço público, que tratam sobre o serviço público. Eu tentei bolar para vocês um material, vocês vão observar que o nosso material tem mais de 40 lâminas de slides, tá? Eu tentei fazer um material mais completo possível sobre serviço público. É claro que eu não vou conseguir abordar tudo. Para eu poder abordar tudo de serviço público com vocês, eu precisaria, no mínimo, uns 3 encontros, 4 encontros com os 2 períodos. Então, é bem cansativo. Qual que é a minha missão hoje? É dar um norte para vocês, tá? Eu vou dar um norte para vocês do estudo, passar os conceitos básicos para vocês entenderem o que é um serviço público na administração pública, a prestação de um serviço público e de que forma que essa prestação se dá, tá ok? Vocês vão perceber de agora em diante que os conteúdos eles se interrelacionam. Então, se você não estudou poderes administrativo, ato administrativo, organização da administração pública, você não vai entender esse conteúdo aqui, porque eu vou usar várias expressões dos conteúdos anteriores. Então, é muito importante que vocês tenham acesso ao conteúdo e estude. Eu sei que direito administrativo, gente do céu, não é um atrativo. Não é um atrativo, é uma matéria complicada, mas a única coisa que eu posso garantir para vocês, que por mais que ela seja chata, vocês já estão aqui, estude, porque ela não cai, amores. Direito administrativo despenca em concurso público. Todo concurso público tem direito administrativo. Vocês vão lembrar de mim quando vocês decidirem aí prestar concurso. Vocês vão lembrar de mim também quando vocês forem atuar contra o Estado, quando vocês forem mover uma ação contra o Estado, vocês vão lembrar de mim. Ainda que você me diga que você vai ser delegado federal, que você vai ser delegado estadual, você vai lembrar de mim, porque mesmo no âmbito da Polícia Civil tem processo administrativo disciplinar, tem direito administrativo. Falou em Estado, tem direito administrativo. Então, é uma disciplina essencial e, além de ser essencial, é uma disciplina chata, né? Eu falo até que é essencialmente chata, mas ela é muito necessária. E o conteúdo de hoje, amores, é pesado, é cansativo. Eu quero fazer de 1 a 2 intervalos de 10 minutinhos, tá? Eu vou sentir no conteúdo aqui. Se tiver pesado, eu vou falar assim, ó, vamos parar por aqui, 10 minutinhos, a gente volta, tá? Então, nós vamos ter uma ou 2 pausas aí no conteúdo, ok? Gente, tem dúvida, quer fazer questionamento, como o conteúdo é extenso, manda aqui no WhatsApp, que nos intervalos eu leio, tá ok? E aviso o pessoal que iniciei a aula, eu vou admitindo de acordo com o que eu vou visualizando aqui, porque às vezes eu quero mostrar algo do nosso conteúdo, nas lâminas aí do slide, e aí nesse momento é impossível recepcionar o aluno aí que ingressou na nossa aula, tá? Então, por vezes vai ter que aguardar uns 5 minutinhos aí para isso acontecer. Mas vamos lá, serviço público. Se vocês olharem o material de vocês aí, nós temos várias leis que tratam do serviço público. O serviço público ele foi mencionado no artigo 175 da Constituição Federal, a previsão dele e a forma de prestação dele, que é o nosso pontapé inicial. Nós temos as leis federais 89 e 87 de 95. A 8987 está aí no material de vocês, ela trata do regime de concessão e permissão. Depois nós temos a lei 9.074, também de 95, que fala da outorga das concessões e permissões.
Depois nós temos uma lei de 2004, que é a 11.079, que fala das normas gerais de licitação, tá? Para quem quer participar de uma concessão, de uma permissão, tem regras específicas que nós não vamos tratar aqui, porque vocês ainda não estudaram licitação, mas eu só vou fazer uma menção que existem regras específicas e está no material de vocês, tá? E tem a lei mais recente, que é a 13.460, que é de 2017, que fala do direito do usuário, tá? Que faz a proteção e a defesa dos direitos do usuário. Nós temos o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que é muito utilizado também na defesa dos direitos do usuário, mas nós também temos agora uma lei específica que trata da proteção dos direitos, da proteção e da defesa dos direitos do usuário de serviço público, tá ok? Ela é bem recente, ela é de 2017 e era um anseio aí da doutrina. Então, visto assim, essa quantidade de legislação que nós temos, vocês já percebem como esse conteúdo é extenso, serviço público. Então, haja paciência da minha parte e da parte de vocês. Eu quero não correr muito com o conteúdo, então eu vou frisar as partes que eu entendo mais importantes. Então, vocês vão ver que eu não vou passar slide por slide e assim por diante, tá? Alguns eu vou pular mesmo, eu vou mostrar e eu vou explicar por quê, tá ok? Que é só uma orientação de estudo para vocês. Como que vai ser a sequência do nosso estudo? Nós vamos estudar conceitos de serviço público hoje, depois nós vamos falar da classificação do serviço público, depois nós iremos falar sobre os princípios da prestação do serviço público, tá? E depois nós iremos falar de alguns aspectos da lei e falaremos da concessão e da permissão, e aí a gente encerra a aula. Eu quero abordar tudo isso hoje. Então, se você está deitado aí, se você está deitado na sua cama, né, debaixo do cobertor, no ar-condicionado, criança, se ajeite, sente direito, porque é bem provável que tu caia no sono, você vai ficar cansado, né? E eu não quero que você fique cansado. Então, sente-se numa cadeira, no sofá, tá? Para poder você poder estudar melhor, porque vai bater o cansaço, tanto da minha parte quanto da parte de vocês. Mas a gente tem que estar preparado para isso. O material está lá no portal, mais uma vez, salvo engano, eu disse lá no Encontro 10, em aula, tem lá serviço público, lá 49 slides, tá? Um material com 49, 47 slides por aí. Dá uma olhadinha que nós vamos estudar. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês, nós vamos partir da Constituição Federal. O artigo 175 da Constituição Federal. Anote ele aí, se você não está com material, o artigo 175 da Constituição, porque é ele que nós vamos tratar agora. Eu vou colocar ele até aqui na tela para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. O artigo 175, ele diz assim, olha só, incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. E aí vem a lei disporá, nós já temos aí as leis que eu já passei para vocês, eu não vou adentrar ao parágrafo único da Constituição Federal. Mas o que nos chama atenção no artigo 75? Nos chama atenção que o titular da prestação de serviço público é o poder público, ou seja, a administração pública, isto é, o Estado. E quando eu digo Estado, amores, eu quero que vocês frisem que quando eu uso a expressão Estado, administração pública, eu estou falando tanto da União, quanto do Estado-membro, quanto do Distrito Federal, quanto dos municípios, tá ok? Vale para os dois. Na forma da lei. Então, se vocês têm aí o material, anote aí, na forma da lei, significa que nós seguimos a corrente, a escola legalista. Já vou explicar o que é.
Então, o poder público vai, na forma da lei, prestar o serviço diretamente, ou seja, a própria administração pública vai executar o serviço público, seja a administração pública direta ou indireta. Não esquece, estrutura e organização da administração pública. Seja a administração pública direta ou indireta, é o poder público, é o próprio Estado quem presta o serviço, seja por meio da autarquia, da fundação pública, sociedade de economia mista. É o próprio Estado quem presta o serviço. Ou sob aqui, o regime de concessão ou permissão. O que significa isso, amores? Regime de concessão ou permissão. Você puxa uma setinha aí e coloca delegação, tá? Que isso significa prestação do serviço público de forma indireta. Quando for dessa forma, sempre deverá ocorrer por licitação. Licitação é um procedimento de contratação de serviços, de bens e de produtos para a administração pública. É o nosso próximo tema, tá? Da nossa aula vai ser falar sobre licitação, ok? Visto isto, a gente faz algumas observações. Quais são essas observações que está lá no material? A primeira, o titular da prestação do serviço público será sempre o Estado. Sempre será o Estado titular. Mas ele pode prestar esse serviço diretamente ou ele pode delegar a execução do serviço público para entes privados, para empresas privadas, pessoas jurídicas de direito privado. E esses entes privados, eles podem executar o serviço público, mas ele, para poder fazer isso, ele vai ter que fazer por meio de um processo licitatório de contratação. Exemplo, professora, só para eu poder visualizar. Vamos pegar o exemplo, transporte coletivo urbano, que o transporte coletivo aqui de Rondonópolis é uma empresa privada prestando serviço público, ok? O que mais a gente pode compreender desse conceito, desse dispositivo do artigo 175? É possível pessoa privada, pessoa jurídica, né, do âmbito privado prestar, mediante concessão ou permissão, tem a parceria público-privada também, tá? Que nós não vamos abordar aqui, mas existe ela também, por meio de uma licitação e sempre deverá existir um contrato, tá ok? Isso é o que nós temos. Quando a pessoa, gente, o que vocês têm que ter em mente é que quando o privado vai prestar um serviço público, ele está sujeito à fiscalização do Estado, o poder de polícia, fiscalização, aplicação de multa, e também está sujeito, além do poder de polícia, o poder normativo do Estado. O Estado, ele vai fiscalizar, ele vai regulamentar e, se for o caso, ele vai aplicar até sanção para esse ente privado, porque o Estado só transferiu a execução do serviço. A titularidade ainda pertence ao Estado, tá? E ele exerce várias prerrogativas que nós já vimos dentro do direito administrativo, dada a supremacia do interesse público em cima desse ente privado aí, que presta esse serviço público. Tudo bem. Aí a gente começa a pensar o seguinte, mas o que é serviço público, professora? Eu tenho noção, porque eu utilizo dos serviços do Estado. Professora, se eu parar para pensar, tudo no Estado é serviço público. Tudo, professora. Se eu vou até a repartição da prefeitura, solicitar uma informação, solicitar uma certidão, eu estou atrás de um serviço. E eu entendo que é um serviço público. Professora, se eu vou até a Caixa Econômica, saber como é que está o meu auxílio emergencial, eles estão prestando um serviço público quando eu quero essa informação. Então, professora, para mim, tudo é serviço público. O Estado está aqui tudo para serviço público. Gente, é muito difícil conceituar serviço público. Dificílimo, porque a legislação, ela não conceitua, ela descreve quais são os serviços públicos. Isso aqui é serviço público. Mas ela não conceitua para a gente fazer o enquadramento. Até mesmo porque é muito abrangente.
a doutrina não chega num consenso, aí existem inúmeras classificações, como ela não chega num consenso, nós vamos ver as principais classificações de serviço público, tá? É por isso que existem vários posicionamentos acerca do conceito, tá? Nós temos 3 grandes posicionamentos principais sobre o conceito de serviço público. O primeiro é chamado de escola subjetivista, ou também escola em sentido subjetivo orgânico, tá? Então, eles dizem assim, que será considerado serviço público todo aquele serviço prestado pelos órgãos e entidades estatais. Seria bem genérico mesmo. Falou em atividade do Estado, falou em serviço público. Isso é serviço público. Tudo aquilo que o Estado faz é serviço público. Essa é a escola subjetivista. Ela foca na pessoa jurídica, né? Na pessoa jurídica de direito público. Por isso que fala escola subjetivista. Só que ela também tem uns problemas aí. Eu não posso dizer que serviço público são só aqueles serviços ou todos os serviços prestados pela administração pública. Por quê? Porque eu acabei de dizer que tem entes privados que prestam serviço público, transporte coletivo, nós temos os transporte interestadual, serviços de telecomunicações, são serviços públicos, nós temos aí vários, temos a Oi, a Claro, a Vivo, são empresas privadas, né? Nós temos a energia elétrica e que a nossa energia também é um serviço público. Então, esse conceito compromete. Ele é um conceito que a gente pode aceitar, mas é um conceito incompleto. Aí tem um outro conceito que é chamado de escola essencialista. Essa é mais difícil ainda. Porque essa escola, ela entende que vai ser considerado serviço público todo aquele serviço que for essencial para a vida, né, do indivíduo, da comunidade. Então, imagine você classificar um serviço público em essencial e não essencial. Aí você começa, saúde é essencial, então é um serviço público dos hospitais, dos atendimentos médicos, são serviços essenciais. Escola é essencial. Aí você, transporte urbano coletivo, eu entendo que é essencial. Então, a dificuldade dessa escola essencialista é que elas restringem muito que seja serviço público ou não. Por que é importante conceituar? Porque aí eu vou saber se eu vou fazer concessão ou permissão, se vai ter licitação, se não vai, entende? Então, essa escola também, ela não se revela prática. O que se revelou de forma mais prática? Que é aceita pelo nosso Brasil. Chama-se escola formalista, que ela segue um conceito formal. Ela é bem curta e grossa, bem positivista. Gente, será serviço público aquilo que a lei determinar. Se surgir uma lei dizendo que determinada atividade é um serviço público, assim será. Independente se ele vai ser prestado pela administração pública ou não, independente se ele é essencial ou não. Se a lei classificar, assim será. E essa escola, essa corrente, esse pensamento, que é o majoritariamente aceito pelos nossos doutrinadores, pelos nossos administrativistas, tá ok? Então, diante disso, não que o conceito dos outros esteja equivocado, mas é um conceito mais útil. E diante disso, eu trouxe para vocês o conceito, que é esse conceito da escola formalista de serviço público. E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui o conceito rapidinho na tela, para a gente dar continuidade. Olha só. Então, vamos lá para o conceito. Nós já vimos aqui a escola. E eu venho aqui, conceito. Olha só. A atividade será serviço público sempre que o ordenamento jurídico determine. Olha aqui, já deixei até grafado aqui. Sempre que o ordenamento jurídico determine. Aqui eu tenho uma escola formalista. Que ela seja prestada sobre o regime de direito
público. O que isso significa, professora? Que as regras que vão nortear o serviço público vão ser regras de direito público. Todas aquelas prerrogativas que nós estudamos até agora sobre ato administrativo, sobre os poderes da administração pública, poder de polícia, poder de fiscalizar, todos esses serviços públicos, independente que ele seja prestado, né, diretamente pelo Estado ou por meio de concessão, ou seja, um ente privado que preste esse serviço, vai ser regido por normas de direito público. Aqui não tem princípio da isonomia jurídica, aqui não tem a relação jurídica horizontal, aqui não tem paridade de armas, aqui a relação jurídica é vertical, sim. Sendo irrelevante verificar se essa atividade é ou não imprescindível à satisfação de necessidades existenciais do grupo social. E olha só que aqui ele faz uma crítica à escola essencialista, né? O conceito, salvo engano, meus amores, salvo engano, eu não coloquei, mas eu acho que esse conceito é de Marcela Alexandrino. Amores, caiu, vocês acreditam que caiu? Né? Caiu, mas a gente está continuando aqui, tá? Caiu, mas eu voltei, olha só. Isso aqui não foi uma pausa, reforça, então, que a gente já tem a parte 1 e logo, logo, essa aqui vai ser a parte 2, tá? Simplesmente caiu, mas voltou, tá? Voltou e nós paramos exatamente no conceito, tá ok? Então, eu estava dizendo que esse conceito, muito provavelmente, de serviço público, seja o conceito do Marcelo Alexandrino e do Vicente Paulo, tá? Em direito administrativo descomplicado, tá ok? E aí, dando continuidade, que nós vimos do conceito, o que a gente pode ainda ver acerca do conceito? É interessante que quando eu falo de serviço público, amores, eu tenho que desconsiderar algumas atividades do Estado, tá? Porque o Estado, ele desempenha várias atividades, então eu tenho que desconsiderar. Quais são essas atividades, professora? Está lá no material de vocês. Eu vou desconsiderar a atividade jurisdicional, que é a do Poder Judiciário, praticada pelos juízes, tá ok? Então, essa atividade eu não enquadro como serviço público. Eu vou ter também a atividade legislativa, eu também não enquadro como serviço público, atividades parlamentares, aí se vocês estudem direito constitucional. Também, dentro, para efeitos de estudo, alguns doutrinadores, eles não enquadram também a atividade política, né? As decisões políticas, a gestão, essa atividade política, principalmente aquelas previstas na Constituição Federal, o veto, né? Esses aspectos de decisões políticas de gestão pública não se enquadra como serviço público, ok? O que mais que a gente poderia tirar? Gente, eu tenho que pensar que serviço público é toda atividade do Estado que traz uma comodidade para o usuário. Então, é aquela atividade que traz uma comodidade, que visualiza bem aquele Estado garantidor, né, dos direitos individuais. É o Estado atuando dentro da sua atividade para garantir aí que a gente venha usufruir dos direitos fundamentais. Então, nós temos aí as atividades que envolvam o artigo 6º da Constituição, educação, saúde, previdência, segurança, meio ambiente,
Mas algumas atividades eu vou excluir, atividade jurisdicional, atividade legislativa, atividade política, e vou excluir também atividade de fomento, né? Aquela atividade do Estado em que ele financia a esfera privada, por exemplo, os financiamentos, as atividades para fomentar o mercado, jogar dinheiro, promover empréstimos, programas aí de incentivo. Isso não é prestação de serviço público. Por quê? Porque não é um fazer algo do Estado. Na verdade, o Estado não está fazendo algo, o Estado está dando algo. Então, isso não é serviço público. Serviço público é toda atividade que traz uma comodidade para o usuário, para que ele exerça, né, plenamente, para que ele não sobreviva, mas para que ele viva com dignidade, a dignidade da pessoa humana, ok? Beleza? As obras públicas em si, elas também não são serviço público. As obras públicas, construção de escola, ali a pavimentação da rodovia, das ruas. Agora, em época de campanha, surgem muitas obras públicas. Obras públicas não são prestação de serviço, porque normalmente, ela é utilizada, o resultado dela vai ser utilizado na prestação de um serviço público. Eu construo escola para prestar o serviço público de educação, ok? Beleza? Então, dito isso, nós temos algumas classificações dentro do conceito de serviço público, tá ok? E aí tem lá para vocês essas classificações. Porque o serviço público ele é muito abrangente. Eu consigo excluir algumas atividades dentro desse conceito mais restrito, mas vocês vão ver que serviço público ele sofre várias classificações. Eu trouxe as principais e as primeiras, principalmente a primeira classificação que eu vou abordar. A primeira classificação, amores, ela é muito cobrada em concurso público, tá? Ela é bastante cobrada e principalmente nos concursos mais elaborados, mais complexos, no exame da ordem, se cair classificação de serviço público, eu tenho quase certeza de 90% de chance de ser a primeira classificação que eu vou apresentar para vocês, tá ok? Olha aqui, eu vou até colocar ela aqui, como que esse serviço público, ele se classifica. Eu tenho 4 classificações aí, olha só. A primeira classificação, isso aí é independente da escola que o doutrinador está seguindo. Eu trouxe as várias classificações existentes aí acerca de serviço público, tá? Essa primeira, amores, cai muito, a primeira e a última. Mas essa primeira é a queridinha, porque ela é classificada entre serviços gerais e serviços individuais. Mas o que é cobrado em concurso são os serviços ut-universe e ut-singuli, tá? Essas expressões aqui, pode procurar aí, questões de concurso, digita essas expressões aí para vocês verem o tanto que cai, tá? Essa aqui é a queridinha. Então, o que seria essa classificação aí, ó? Serviços gerais ut-universe e serviços individuais ut-singuli. O próprio nome já ajuda a gente a entender. Serviços gerais, universais, indivisíveis. Serviços individuais são serviços, prestação de serviço público, são serviços públicos singulares e passíveis de divisão. Gente, então o que vem a ser o ut-singuli? O ut-singuli são aqueles serviços públicos em que o usuário, o beneficiário, ele é determinado, ele está individualizado. Eu consigo precisar quem é o usuário, quem é o beneficiário com serviço público. Gente, a regra é que somente serviços divisíveis, ou seja, que eu consiga identificar o usuário, o beneficiário, quantificar, dimensionar, dividir essa prestação de serviço, que eu consiga individualizar, é que eu posso cobrar tarifa ou taxa,
tá? Aí é possível eu cobrar. Exemplo, serviço de telecomunicação. É um serviço ut singuli. Por quê? É uma prestação de serviço público que eu consigo individualizar. Cada um tem aí a sua fatura telefônica para pagar, não é? Serviço de energia elétrica residencial também é ut singuli. Eu consigo individualizar. Serviço de água também consigo individualizar. Então, existem vários serviços, serviço postal, eu coloquei gás canalizado, eu consigo individualizar esse serviço. Agora, e é por isso que eles pode haver uma cobrança do serviço público mediante taxa ou tarifa, tá? Qual que é a diferença entre taxa e tarifa? Tá? Existe uma diferença, taxa é um tributo regido pelas leis tributárias, tarifa é um valor, uma contribuição que se paga que tem origem num contrato, tá? Num contrato celebrado entre concessionário, permissionário e o Estado, ok? Beleza. Agora, olha a importância de se saber uma classificação. Agora, os serviços gerais, que são os ut universi, são aqueles serviços públicos em que não é possível individualizar os beneficiários. Eu não consigo individualizar os beneficiários, eu não consigo dimensionar quem são exatamente os beneficiados com esse serviço. Não é possível. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. Eu coloquei aqui, iluminação pública. Não, professora, mas se tem a iluminação, um poste de luz ali na porta da sua casa, vai beneficiar aqueles 4 moradores que estão na rua. Beleza, e aquele que passa na calçada todo dia por aquele caminho e não quer um caminho escuro? E os pedestres que vão e vêm ali, eles também são beneficiados com isso, né? Com a rua iluminada, né? Aí eu trouxe como exemplo também serviço de limpezas de ruas e praças. Também é um serviço que, por mais que você more de frente para a praça, outras pessoas vão usufruir da praça, daquele parque, daquela academia que foi colocada ali na praça, conservação de logradouros, né? E vários outros. Gente, qual é o questionamento aí em cima dessa forma de prestação de serviço? Amores, o questionamento que se tem aí é que, como eu não consigo determinar, eu não poderia cobrar uma taxa ou uma tarifa, porque eu não consigo determinar. E a grande discussão que gira em torno disso aí é a famosa iluminação pública, a taxa ou tarifa de iluminação pública. Até hoje não se chega num consenso, já tem até súmula vinculante do STF, só que a súmula ela não exauriu todos os pontos de discussão, tá? Ela não exauriu. Mas, assim, se discute até hoje se pode exigir uma contribuição, seja tarifa, seja taxa, seja qualquer outra classificação sobre a iluminação pública. Por isso que chove demandas judiciais, porque, em tese, você só pode cobrar aquilo que você consegue determinar o usuário, que você consegue individualizar, porque seria muito injusto cobrar, por exemplo, de mim, taxa de iluminação pública, né? Vamos imaginar que eu tenho um imóvel ali que eu nem utilizo e outras pessoas também estão sendo beneficiadas. Então, tem toda essa discussão aí em cima do serviço público, ok? Outra classificação são serviços públicos delegáveis e indelegáveis. Gente, toda vez que eu uso a expressão delegar no serviço público, é que existem serviços que podem ser delegados aos privados, às empresas privadas, à esfera privada, para que ela preste o serviço público. Ou seja, o Estado ele pode optar por prestar o serviço ou delegar. Ele vai escolher. Mas alguns serviços, bem, a maioria, amores, é passível de delegação. Transporte é possível, telecomunicação, serviço de fornecimento de energia, manutenção de vias de praça, limpezas de logradouros, tudo é possível.
então haver a delegação, praticamente tudo, mas alguns serviços só podem ser prestados pelo Estado, que nós chamamos de prestação de serviços indelegáveis, como, por exemplo, a questão de segurança nacional. A segurança interna e externa, a proteção das fronteiras, isso aí somente o Estado pode prestar esse tipo de serviço. Ele não vai poder delegar. Prestação de serviços que envolva fiscalização, também não pode delegar. Quem fiscaliza, o Estado não pode dizer assim, olha, nós agora vamos terceirizar, vamos contratar uma empresa privada para fazer a fiscalização da vigilância sanitária ou a fiscalização do trânsito e aplicar multa. Não é possível, tá? Alguns serviços são indelegáveis, mas boa parte dos serviços públicos, embora o Estado seja titular, ele pode delegar, tá? Mas para ele poder fazer essa delegação, ele faz mediante concessão, permissão, tem a parceria público-privada, tá? Que é um estudo mais à frente que vocês vão ter, e mediante processo licitatório de contratação. Tá, a outra classificação que vocês têm aí no material de vocês é a classificação de serviços administrativos, serviços sociais e serviços econômicos, ou comerciais ou industriais, tá? Serviço administrativo, amor, está aí no material de vocês, como o próprio nome diz, olha só, serviços administrativos, atividades internas da administração, são as suas atividades meio. São aquelas necessárias ao adequado funcionamento do órgão ou da entidade. Gente, serviços administrativos são serviços que são desenvolvidos pelo Estado, que não necessariamente vai beneficiar diretamente o usuário, o cidadão. Não. Mas eles são importantes porque eles servem para atividade meio, que o fim é beneficiar um usuário. Dá exemplo, professora. Olha só. Vamos imaginar aí o serviço de limpeza das praças. Eu quero terceirizar, eu quero delegar esse serviço e contratar uma empresa privada. Então, eu vou promover um processo licitatório. Tá? Então, a limpeza é o fim que eu quero, que é essa prestação de serviço. Só que para eu chegar até o momento da prestação de serviço público, eu tenho um caminho, um meio aí para poder percorrer o fim e a prestação de serviço. E uma das coisas que eu tenho que fazer é licitar, para ver qual é que vai pagar o melhor preço, qual é a melhor empresa. E para licitar, eu tenho que publicar o edital no Diário Oficial. Gente, Diário Oficial do município, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, eles são prestações de serviço público, mas são serviços administrativos de atividade meio, que não caracteriza em uma comodidade para o usuário, mas é uma atividade meio que tem por finalidade, ao final, essa comodidade para o usuário, ok? Beleza. E nós temos os serviços sociais. Os serviços sociais são serviços públicos, aqueles elencados no artigo 6º da Constituição Federal, tá? Se vocês derem uma olhada no artigo 6º da Constituição Federal, vocês vão encontrar educação, saúde, segurança, meio ambiente, previdência, vocês vão encontrar vários serviços ali. Gente, os serviços sociais, vocês têm que entender que ele não é de prestação exclusiva do Estado, tá? Significa que quando o Estado, ele tem a titularidade e a prestação é titularidade somente dele, ele pode prestar diretamente ou ele pode delegar. Só que os direitos sociais, dada a importância dos direitos sociais, não se faz processo licitatório. Tá? Exemplo, educação e saúde, são direitos sociais. O Estado pode até delegar algum serviço dele na área de educação, de saúde, alguma coisa, mas, por exemplo, eu quero montar uma escola.
eu não preciso participar de um processo licitatório, eu tenho que preencher algumas normas, ali alguns requisitos do MEC, em termos documentais, diretrizes, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, atender às normativas, a fiscalização, poder regulamentar, preencher os requisitos, tá valendo, tá? Eu não vou precisar passar de um processo licitatório, pagar um valor para poder prestar esse serviço. Mesma coisa a saúde, eu quero fazer a prestação, eu quero abrir uma clínica, um hospital, alguma coisa assim, eu não preciso participar de um processo licitatório, porque a titularidade não é exclusiva do Estado. Dada a importância desse tipo de serviço público, a esfera privada também pode explorar, desde que preencha alguns requisitos da lei do poder regulamentar e do poder sancionador e fiscalizador do Estado, tá? Esses serviços sociais. Não há necessidade de passar por um processo licitatório, porque a exclusividade da prestação desse serviço não é do Estado. Por exemplo, previdência privada. Praticamente todos os bancos privados aí têm previdência privada, que é um direito social. Tem a previdência pública, o INSS, o Instituto de Previdência Própria dos municípios, do estado, mas tem também a previdência particular que eu posso contratar. A outra classificação são serviços econômicos, tá? Alguns serviços públicos, eles são classificados de econômicos. A Caixa Econômica, ela presta vários serviços públicos que são econômicos, de ordem econômica, que nós temos aí. A Caixa, ela não é uma atividade de exploração para obter lucro. Não é, viu, amores? Não é. A Caixa Econômica, ela é uma prestação de um serviço público e ela tenta trazer uma comodidade a mais. A finalidade da Caixa não é a obtenção de lucro, não é o aumento do patrimônio do Estado, não tem fins patrimoniais para o Estado, e sim prestar um serviço público de comodidade para o cidadão. Enfim, aí nós vamos para a nossa última classificação, e depois a gente vai ingressar dentro dos princípios, tá ok? Deixa eu ver se eu tenho aqui princípios, isso mesmo. Aí eu fecho, faço uma pausazinha de 5 minutinhos, 10 minutinhos, para vocês tomarem uma água, aí eu volto com os princípios, tá bom? A gente vai fazer assim para não ficar muito cansativa a nossa aula. Nossa aula vai ser um pouquinho extensa hoje, tá? Eu acredito que ela bate aí quase as casas das 9 horas da noite, por aí. Mas vamos lá. Então, olha só, a última classificação que nós temos é serviço próprio e serviço impróprio, tá? É uma outra classificação que nós temos, que ela também é bem cobrada em concurso. O primeiro, ut singuli, ut universe, é o queridinho, tá? Anote aí, se um dia cair num concurso teu, você manda, não apaga meu telefone, não, você manda recado, falou, professora, bem que você falou que cai mesmo. Cai, gente, cai bastante. Serviço próprio e impróprio. Eu coloquei essa classificação para vocês. O serviço próprio é aquele que representa a comodidade para a população, tá? Desempenhada pelo regime de direito público. É o Estado fazendo a prestação do serviço público diretamente ou por meio de delegação. O serviço impróprio, e olha que vem bem naquela classificação dos direitos sociais, são aqueles serviços, eles são classificados impróprios porque a esfera privada também pode prestar. A esfera privada também pode prestar esse serviço público e não há necessidade de ser por meio de licitação. São os famosos direitos sociais que eu acabei de explicar. Então, eu tenho serviços públicos propriamente ditos, que são aqueles prestados pelo Estado ou mediante delegação, e tem os serviços públicos impróprios. Embora eles sejam chamados de serviço público, eles são prestados pela esfera privada. Por exemplo, se eu decido colocar meus filhos numa escola privada, vai ser regido pelo direito privado, tá? Numa ação judicial, aquelas prerrogativas dos bens públicos, não tem, tá? Não tem. Se algum
empregado da escola particular, de qualquer escola particular aqui, ingressar com ação trabalhista quanto à escola, vai conseguir fazer penhoras de bens, sim, tá? Porque são regidos pelo direito privado. Só não vai conseguir se essa empresa privada estiver prestando um serviço público por meio de delegação, ou seja, participou de um processo licitatório, teve uma permissão ou uma concessão ou fechou uma parceria público-privada. Aí, enquanto estiver prestando esse serviço, nós temos aí o regime de direito público, né, do direito administrativo sendo regido aí nas relações. Olha a diferença, gente, olha a diferença. Por exemplo, vou dar uma diferença. Só para vocês entenderem o que eu estou explicando. Serviço próprio, delegado. Transporte coletivo. São regidos pelo direito público. Aplica todas as prerrogativas. Não vai conseguir penhorar ônibus, porque eles estão dotados de características de bens públicos, lembra? Nossa última aula. Agora, eu estou discutindo, eu estou utilizando um serviço de transporte privado, de uma van escolar. Isso aí não é delegação. Aquela van, aquele prestador de serviço é um prestador de serviço particular que não tem nada a ver com o regime de concessão ou permissão, tá? Ele só preencheu os requisitos, é um direito ali que ele pode exercer independente de participar de um processo licitatório ou não, ok? Então, acerca dessas classificações, é o que eu tinha sobre as classificações. O nosso próximo assunto será sobre os princípios. Mas eu queria só frisar assim, que a gente não pode esquecer, vocês já estudaram, eu acredito que já tenham estudado, Teoria Geral do Direito Constitucional, acho que não foi comigo, não. Alguns aqui eu estou vendo que estudaram comigo, porque se tivesse estudado comigo, ia saber que eu teria arrancado o couro de vocês, né? Porque eu sou exigente, eu sou chata com Teoria Geral do Direito Constitucional. Professora, você é chata em qualquer circunstância. Não fala isso, que eu sou uma pessoa legal. Mas olha só, por que eu estou falando de direito constitucional? Porque a gente tem que ter em mente as competências para a prestação de serviço público, tá? Depois vocês dão uma olhadinha, por exemplo, lá na Constituição Federal, no artigo 21, nós temos a competência exclusiva da União para alguns tipos de prestação de serviço. Nós temos lá serviço das telecomunicações, transporte rodoviário interestadual, tá? E internacional de passageiros, e serviço postal, exploração de portos marítimos, tudo isso aí é competência exclusiva da União. Ou ela vai prestar diretamente, por meio da administração direta ou indireta, né, o próprio Estado, ou ela vai delegar, mas a quem compete esses serviços é a União. Depois nós temos o município. O município tem competência para a prestação dos serviços locais. O que é serviço local? Transporte urbano coletivo, tá ali, aqui, transporte rural dentro da área do município. Nós temos aí promoção, e coloquei aqui de proteção ao patrimônio histórico-cultural, tá tudo lá no artigo 30. E o que sobra para o Estado? Lembrando que o Estado tem competência residual. Vai verificar lá o que é competência da União, o que é competência do município. O que sobrou, o Estado pode assumir. Por exemplo, a competência para poder tratar do transporte urbano intermunicipal. Quem faz essa prestação de serviço é o Estado, que ele pode fazer diretamente, por meio da administração direta ou indireta, ou ele pode delegar. Normalmente, eles delegam, todos eles, né? E assim, nós encerramos essa primeira parte da nossa aula, que é sobre conceito e classificação. O que nós vamos fazer agora? Amores, não vão embora. Nós vamos fazer uma pausa aí, 10 minutinhos, para não ficar cansativo. Você vai tomar uma água, tá? Você vai dar uma olhadinha aí, se já começou a novela ou o jornal, vai dar um oi para a galera, tal. E aí eu volto para falar dos princípios.
E aí, conforme for, eu já dou sequência e já falo da concessão e da permissão, ok? Se tiver alguma dúvida, mande aqui, ó, no celularzinho de Tutu, de Antonieta, da prof, que eu vou dar uma olhadinha, tá? Vamos fazer uma pausazinha e a gente retorna 19h55. 8h05, pontualmente, eu inicio a gravação novamente. Então, pode ser que vocês tenham lá parte 1, parte 2 e parte 3, tá? Porque deu aquela caída, eu não sei se a gravação continuou, tá bom? 10 minutinhos eu volto, uma paradinha aí rápida.